Muito bem, querido ouvinte, chegamos ao momento da palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia. Eu sei que o povo de Deus está todo ligado, esperando este momento maravilhoso, que é o momento da palavra. Quero ministrar uma palavra que está aqui em Hebreus, no capítulo 12. Quero estar utilizando a partir do verso de número 1, aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos tão de perto nos rodeia, prosseguimos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, a qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Está sentado à direita do trono de Deus. Então, querido amigo, querido irmão, faço uso desta palavra do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso de número 1, a qual o escritor aos Hebreus, que provavelmente seja o apóstolo Paulo, escrevendo aqui esta palavra aos gentios, ele deixa bem claro, e ele fala de uma proposta, de uma carreira que foi proposta. E ele começa falando da instrução desta carreira. Ele começa dizendo que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele usa a expressão tão grande nuvem para expor o tamanho, a grandeza de testemunhas que existe à volta do cristão. Ele também diz que é necessário que deixamos todo o embaraço para que nós possamos cumprir esta carreira que nos foi proposta. E eu tenho um texto base para reforçar o que Paulo diz, que é 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 4, que Paulo instrui a Timóteo dizendo que quando um soldado está em milícia, está em trabalho, no quartel, ele não pode se embaraçar com as coisas do mundo, ele não pode se envolver com as coisas seculares, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O escritor aos Hebreus também deixa bem claro que é necessário que venha deixar o pecado, e deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. O escritor aos Hebreus ele deixa bem claro que o pecado ele não está longe, o pecado ele está perto, e tão perto que o pecado nos rodeia. Então, aquele que serve a Deus, ele está em perigo a qualquer momento em pecar, em cair. Por isso que ele precisa ter um total cuidado, uma total vigilância para não cair, para não pecar contra Deus. Nós temos um costume de nomear pecado, mas uma definição original de pecado seria errar o alvo. Então, quando eu tiro os olhos do alvo, eu estou em pecado. Então, o escritor aos Hebreus, ele continua falando também aqui da ordem da corrida. Ele diz que é necessário que nós venhamos correr. Ele usa a expressão corramos com paciência. Ele deixa bem claro que esta corrida, esta carreira, ela tem que ser feita com paciência. Ela tem que ser feita com perseverança. O escritor aos Hebreus também deixa bem claro, e ele fala agora do objetivo do cristão dentro da sua fala, e vai dizer que esta carreira, além dela ser feita, ela deve ser feita com paciência,
ela deve ser feita olhando para Jesus. Então esse é o objetivo do cristão. O escritor aos Hebreus, irmãos, deixa bem claro que esta carreira que nos está proposta, ela deve ser feita com paciência e ela deve ser feita olhando para Jesus. E este é o objetivo do cristão. Verdade. Porque quando eu olho para Jesus, eu tenho uma visão centrada. Quando eu olho para Jesus, eu tenho uma visão em foco. Quando eu olho para Jesus, eu encontro em Jesus algumas coisas. Verdade. Quando eu olho para Jesus, eu encontro em Jesus, eu encontro nele a luz do mundo. João capítulo 8, verso de número 12. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então essa expressão bíblica deixa bem claro que quem não segue a Jesus está em trevas, só está na luz quem segue a Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu encontro em Jesus, eu encontro nele o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51, vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque os fariseus, eles tinham até então, neste momento que Jesus fala esta palavra, eles tinham na sua mente que quem tinha dado o verdadeiro pão do céu tinha sido Moisés. Mas Jesus vem desfazendo aquele pensamento, dizendo, não, o meu Pai, que é Deus, vos dá o verdadeiro pão do céu. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele a água da vida. Evangelho de João, capítulo 4, verso 13, vai nos mostrar Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele vai dizer, olha, se tu beberes desta água, tu volta a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu der, nunca mais tu terás sede. Então Jesus, ele oferece a água da vida. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele a porta das ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, verso 7, Jesus, ele afirma, dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Então, mostrando que ele é a porta a qual o homem deve entrar, a porta a qual a ovelha deve entrar. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, Jesus também afirmou, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus faz cita essa expressão, eu tenho que levar a sua atenção para a cruz. Porque foi na cruz que ele entregou a sua vida, inverteu o seu sangue para salvar o homem do seu pecado. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, vai tratar o seguinte, Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória. Foi Foi por causa desta expressão de Jesus que Lázaro ressuscitou. Porque Jesus disse, se alguém crê em mim, irmã Elza, se alguém crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E Lázaro estava morto, mas Lázaro cria em Jesus. Então Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Lázaro estava e voltou a viver. Porque a palavra de Jesus é palavra verdadeira. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele a videira verdadeira. Eu encontro nele também, junto dele, o lavrador que é Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, Jesus afirmou, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, ele é o lavrador, ele é o agricultor. Toda vara que é plantada por Deus, ela vai frutificar, ela vai gerar, ela não vai morrer, ela não vai murchar, irmã Elza, não vai, porque é plantada, ali existe um agricultor, ali existe o agricultor que é Deus que vai cultivar, que vai cuidar daquela
planta, daquela árvore, daquela vara, para que ela possa cultivar e gerar frutos. Quando eu olho para Jesus, querido ouvinte, eu encontro nele o caminho, a verdade e a vida. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele a verdade, as três verdades absolutas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vai ao Pai. Essa expressão ela é aplicada no sentido literal da coisa. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo caminho que é Jesus. Ninguém vai se chegar ao Pai se não viver a verdade que é Jesus. Ninguém chega ao Pai se não receber a vida, né, que só Cristo vem para oferecer. Verdade. Ele disse: eu vim para dar vida e vim dar vida com abundância. Ele veio oferecer esta vida com abundância. Então, quando eu olho para Jesus, eu encontro nele o verbo vivo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer, vai dar uma expressão seguinte, vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, porque é a partir dele que vem a existência. Tudo partiu dele. Então, tudo vem dele. Então, nele estava a vida, como João defende aqui no Evangelho. Ele vai dizer, nele estava a vida. E ele era a luz do mundo. Quando eu olho para Jesus, eu encontro nele o único que, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Verdade. Ele era Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Tem gente aí, irmã Elza, que é quase nada e quer ser mais do que Deus. Jesus, ele era Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Mas antes se humilhou, ocupou a posição de servo, aceitando a morte e a morte de cruz. Também o escritor continua dizendo aqui em Hebreus capítulo 12, verso de número 1 em diante, ele diz que ele também é o autor e o consumador da nossa fé. A definição da palavra autor é aquele que dá origem a alguma coisa, aquele que é agente de alguma coisa, aquele que inicia uma obra, aquele que inicia um projeto, aquele que inicia uma obra. Então, o escritor aos Hebreus também diz que ele é o consumador da nossa fé. Além dele ser o autor, ele também é o consumador da nossa fé. Então, a definição para a palavra consumador seria aquele que consuma, ou seja, aquele que termina, aquele que conclui, aquele que conclui algo que começou. E tem base para essa expressão. Filipenses capítulo 1, verso de número 6, vai citar o seguinte, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Por isso que o nosso Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé, porque ele dá origem a uma obra, ele dá início a uma obra e ele também conclui esta obra. Ele dá início, ele é o autor, mas ele também vai consumar esta obra. Ele vai concluir também esta obra e vai fazer a conclusão desta obra. Então, querido ouvinte, você tem aqui Jesus, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Então, a ordem da palavra é olhando para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Pare de estar olhando para coisas que você não deveria olhar. Por que muitas pessoas até querem desistir, querem abandonar a Jesus? Porque estão olhando para o homem, estão olhando para
uma autoridade humana, mas não estão olhando para Jesus. Então você tem que olhar para Jesus, porque ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele que iniciou a obra e é ele que vai concluir. O nosso Deus, ele não é um Deus irresponsável que começa uma obra e não termina de forma nenhuma. O nosso Deus não é um Deus irresponsável que deixa a obra inacabada. E eu vim aqui dizer para você, na autoridade de Deus, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir na sua vida. Você que está me ouvindo aqui pela 87,1